Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal aí do segundo ano, vamos dar continuidade aqui com o nosso conteúdo e hoje nós vamos trazer uma breve conversa sobre escravidão e resistência. É um tema muito interessante porque todos vocês sabem, né, que o nosso país desenvolveu no período colonial pelos seus colonizadores, no caso os portugueses, esse sistema escravocrata. Todos nós sabemos o desenrolar e as consequências, inclusive até os nossos dias, devido ao longo período de escravidão desenvolvido no período colonial brasileiro. Mas esses povos, eles não apenas foram escravizados, mas reagiram e resistiram à situação de dominação. Então vamos lá destacar aqui alguns pontos fundamentais sobre a escravidão e resistência africana. Então, ser escravo. Aí vocês têm no fundo a imagem de um africano acorrentado, um dos instrumentos coercitivo, vamos dizer assim, de uma forma de castigo da época do período, né, que eram essas espécies de algemas que eram colocadas nas mãos, nos braços e nos pés para que o africano não fugisse. Então, a escravidão se caracteriza por sujeitar um homem ao outro de forma completa. O escravo não é apenas propriedade do senhor, mas também sua vontade. Está sujeita à autoridade do dono. O negro não veio para o Brasil, ele foi trazido. Ele exercia o papel de força de trabalho numa estrutura de grande lavoura. Ou seja, fica compreendido aí, né, nesta abertura, que os africanos foram tragos forçadamente, eles não vieram porque quiseram vir, eles vieram pelo uso da força. Fica claro também que era de total domínio do senhor, seu dono, no caso aqui no Brasil, o senhor de engenho, grande proprietário de terra e das plantações de cana, também fazendeiros de gado, enfim. E também era a força motriz de todo o sistema. Então, pelo fato do índio ter se deixado, não ter se deixado, aliás, escravizar, todo mundo entende o índio como uma criatura livre que vive ainda na floresta de forma livre e que não se deixou escravizar. Em alguns momentos, algumas tribos que não eram tão bravas, né, se deixaram dominar totalmente. Mas as tribos guerreiras, elas não se deixavam escravizar, elas lutavam pela permanência na terra e pela defesa da natureza. Então, por conta disso, houve a necessidade do português ir buscar o africano e trazer forçadamente para escravizar em grande quantidade. Então, vocês têm aí alguns dos castigos que eram aplicados aos africanos nesse período, século XVI, XVII, XVIII, no intuito de mantê-los obedientes. Então, vocês têm aí logo abaixo uma palmatória, todo mundo sabe, né? Um instrumento feito de madeira que servia para coibir o escravo ou castigá-lo por algum mal feito ou alguma atividade não cumprida. Vocês têm essa espécie de ferramenta aí feita de madeira e ferro, que servia também para aprisionar os escravos para que eles não tentassem fugir. Mais ao que no cantinho da tela o tronco, onde o escravo era posto, era amarrado e era açoitado. Essa máscara aí que era posta, essa gargantilha aí, né? Que servia como forma de prendê-lo e a
essa máscara que tampava a boca de forma a evitar que o escravo se alimentasse. Então, além de serem maltratados de todas as formas, a alimentação não era uma alimentação nutritiva adequada, era péssima, ainda eram castigados e impedidos de beber água e de se alimentar. Então, assim, eram situações subhumanas, terríveis, horrendas, né, que faziam com os africanos no período escravocrata. Vocês estão vendo aí, eles eram duramente castigados, são os resultados dos castigos aí. Então, por serem pessoas de pele negra, muitos europeus justificavam a escravidão como sendo uma libertação, né? Era a forma que esses povos que os europeus julgavam inferiores e dizer que eles era uma forma deles salvarem sua alma, porque eram negros e deveriam trabalhar, eram condenados, né? Eram pecadores e deveriam trabalhar como escravos para libertar sua alma e libertar-se dos pecados. Enfim, era uma forma não tão, podemos dizer assim, não se justifica, né? Uma pessoa se achar superior a outra porque tem pele branca, né? Pele mais clara, se colocar diante do outro como sendo superior, ainda justificar o seu açoite, esses castigos todos e a escravidão como forma de livrar a alma do indivíduo de algum peso que, na verdade, eles não carregavam. Enfim, um preconceito terrível. Vocês têm aí também a forma como eles foram tragos para cá. Todo mundo sabe, já tem essa ideia de que a vinda dos africanos aqui para o Brasil, ela se deu por meio do tráfico negreiro, que era um negócio bastante lucrativo. Esses escravos, eles eram vendidos por um preço muito alto, então eles eram arrancados lá da África e eram tragos para cá, para várias partes do Brasil, né? Esse tráfico, ele era muito lucrativo e eles vinham nesses navios considerados como tumbeiros, né? Ou navios negreiros, que eles iam amontoados nos porões desses navios lá mesmo, eles urinavam, defecavam, passavam mal porque eram mal alimentados, né? A viagem marítima causava desconforto, enjoo, muitos deles ali mesmo passavam mal e acontecia de muitos não resistirem e acabar até morrendo, eram lançados no mar. Então, o tráfico negreiro funcionava dessa forma. Vamos abrir um parêntese aqui para colocar o seguinte: nem sempre o português, ao chegar na África, capturou por conta dele, por si só, africanos para trazer para o Brasil, porque lá na África já existia essa submissão, vamos dizer assim. Muitos povos africanos que lutavam entre si, ou algumas tribos consideradas superiores, acontecia de subjugar outras tribos africanas, né, consideradas para eles inferiores. Então, esses povos menos favorecidos, eles eram capturados pelos próprios africanos e eram negociados com os portugueses. Em algumas situações era comum os africanos, tribos africanas, negociarem seus irmãos da terra por armas, por munições, cachaça, enfim. Eles eram negociados muitas vezes pelos próprios africanos. Às vezes capturados pelos portugueses, mas também houve essa contribuição dos próprios africanos no negócio do tráfico negreiro. Então, só para vocês terem ideia, vocês têm aí um número do comércio de escravos, vocês têm aí o período e o número de escravos. Observe aí que entre 1531 e 1855,
você observa uma elevação do número de escravos que foram tragos aqui para o Brasil, não é isso? Então, vocês têm aí para toda a América entre os séculos 16 e 19, calcula-se que vieram entre 10 e 20 milhões de escravos. Então, você observando aí, de 1531 a 1600, 50 mil escravos. Então, vão se passando os anos ao longo do desenvolvimento desse sistema escravocrata e você tem aí, ó, de 1801 a 1855, nós já tínhamos aí, ó, 1.719.300 escravos foram tragos aqui para o Brasil. Então, essa somatória toda, ao longo dessa exploração, vocês têm aí mais de 4 milhões de africanos que foram tragos para escravizar aqui no Brasil. Os principais grupos africanos, então, eles eram diversos. A cultura africana, muito diversificada, muito rica, muito ampla. Então, eles vieram de vários pontos na África. Vocês têm aí esses dois grupos, os bantus e os sudaneses. Os bantus, tem aí algumas dos grupos, os cambindas, benguelas, congos, angolas, e os sudaneses, alçás, mandingas, iorubás. Então, só colocando para vocês, só para que vocês entendam que eles foram tragos de pontos distintos lá da África, aqui para o Brasil. Então, chegando aqui, foi para o Recife, Rio de Janeiro, onde hoje é São Paulo, também Salvador, aqui no Nordeste, enfim, em vários outros pontos do Brasil. Então, aí nós começamos a ver que esses povos, vocês têm aí dois diferentes anúncios relatando a fuga de escravos, o que nos permite saber que uma das formas de reagir a essa escravidão foi fugindo, foi se organizando, foi reagindo de alguma forma. Em alguns dos casos, tem documentos e relatos por meio de pesquisas realizadas, por muitos historiadores, em que se tem histórias de que acontecia deles incendiarem a fazenda, de assassinarem os feitores, ou até mesmo de tirar a própria vida para causar algum prejuízo ao seu senhor, de alguma forma. Então, os povos africanos, eles foram tragos de forma compulsória aqui para o Brasil, mas eles não se deixaram aculturar como aconteceu com muitos índios, ou seja, eles não se deixaram controlar no sentido de não reagir de alguma forma a esse sistema de dominação. Então, muitos escravos africanos fugiam das fazendas e reagiam de alguma forma a toda essa dominação. Olha aí, os fazendeiros, quando acontecia de um escravo fugir, porque eles perdiam muito com isso, né? Quando os africanos eram tragos para cá, eles eram negociados em feiras livres, né? Onde era feito toda a análise da peça, como se aquele ser humano fosse um objeto, fosse uma coisa, né? Então, era analisado os dentes, todo o corpo, enfim, para que, de fato, se constatasse que se tratava de uma peça saudável e que não iria dar prejuízo ao senhor, porque era muito caro. Então, quando acontecia de um fugir, os fazendeiros ofereciam uma quantia considerável para recuperar o escravo. Então, vocês têm, dentre as formas de resistência da escravidão, vocês têm aí, por exemplo, as lutas pela liberdade dos cativos. Vocês estão vendo imagens, na primeira imagem,
uma luta travada entre os africanos escravizados e feitores e donos de fazendas, onde no momento de uma fuga, né, destacando esse aspecto dentro do sistema escravocrata, que foram as fugas. Como eles não tinham armas para tentarem se defender no momento de uma fuga, então eles desenvolveram a defesa corporal. Então vocês veem aí no segundo momento os africanos treinando golpes corporais, e isso deu a origem na capoeira, a capoeira que a gente conhece hoje como uma dança, mas que na verdade era uma estratégia de defesa corporal. Então eles fingiam dançar, cantarolar, brincar, e na verdade eles estavam treinando para o momento das fugas. É assim que surge a capoeira. E logo na última imagem vocês têm aí a imagem de Zumbi, Zumbi dos Palmares, responsável por encabeçar muitos africanos a fugirem das fazendas para os quilombos. Todo mundo sabe que os quilombos eram comunidades de africanos fugidos das fazendas. Então eles construíam essas comunidades distantes, nos morros distantes das fazendas, de difícil acesso dos senhores, para que não fossem capturados novamente, e eles viviam de forma livre nessas comunidades quilombolas, né? Eram eles chamados assim por viverem nos quilombos. Então eles mesmos desenvolviam para sua subsistência as atividades, criavam animais, plantavam, enfim. Então, revoltas, fugas, assassinatos, tudo isso acontecia como forma de resistência, e uma das principais estratégias eram os quilombos. Com relação à história de Zumbi, há controvérsias, né, de que ele seria, aqui no Brasil, ele seria descendente de uma africana, que na África seria de família nobre, e que conseguiu, ela foi escravizada, mas conseguiu fugir para esse quilombo, e que ele vem dessa linhagem, e que foi capturado e foi dado para um padre, e que depois ele voltou às suas origens, retornou, contribuindo depois de jovem com essas fugas, mas que no quilombo, tão conhecido quilombo de Palmares, onde ele liderava, e que seu antecessor, Ganga Zumba, né, era um dos grandes líderes, Zumbi teria sido uma liderança opressora, ditadora, perseguidora, e que não era essa pessoa, que esse herói, vamos dizer assim, que a história, que alguns livros de história tanto exalta. Então há essa controvérsia com relação à pessoa de Zumbi, né? De um lado o apresentam como grande herói da história brasileira, como sendo um líder africano que encabeçou as fugas e a liberdade dos escravos. E, de um outro lado, há essa controvérsia, né, de dizer que ele oprimia, era opressor, ditador, e que não era essa pessoa que em muitos livros de história apresentam. Enfim, então, isso era o que nós tínhamos para a nossa aula de hoje.